gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, então, a nossa aula de hoje. Gente, hoje eu vou abordar uma questão que a gente já viu agora no primeiro bimestre, que neste segundo bimestre nós teremos esta questão ainda, tá? Esse gênero textual, que é o gênero crônica. Então, já vai ser uma introdução aí pra gente começar as atividades do segundo bimestre, que na verdade já começaram, né? Porém, a gente estava terminando ainda o primeiro bimestre, tivemos essa semana as atividades contínuas. Hoje eu vou deixar somente essa aula, porque eu sei que alguns estão ainda terminando as atividades contínuas, tá bom? Vocês podem me entregar o dia inteiro, não tem problema. Eu vou estar recebendo e respondendo para vocês sempre que possível, tá? Para que eu possa ter essas atividades que vai compor a nota de vocês, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter, então, o gênero crônica, tá? Eu fiz uma pequena apresentação para vocês, tá? No PowerPoint, e vou estar explicando para vocês como esse gênero, né? Como ele é, e vou estar colocando as características, tá? Então, gente, ó, o gênero crônica é algo do dia a dia, ó. Então, eu coloquei aí para vocês assim, ó. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados, que é aquilo que eu vou falar, em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades, tá, gente? Então, assim, a crônica, ela nasceu na cidade, para contar o que está acontecendo nela, tá? A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Então, assim, é um retrato particular, porém, em que nós estamos inseridos, tá? Então, eu posso abordar um assunto, né? Pegar um assunto da minha cidade, por exemplo, estou andando de ônibus e vejo um cachorro que está na rua, acompanhado de uma outra pessoa, tá? Então, isso é um retrato verbal particular meu, porque sou eu que estou vendo, tá? De um assunto que eu abordei dentro da minha cidade, tá? As características. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa, porque eu narro o que está acontecendo, com trechos reflexivos, tá? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do cachorro, eu posso ficar pensando, nossa, mas o que o cachorro está pensando, tá? Em alguns casos argumentativos, o argumentar, por que este cachorro tem pelo longo ou pelo curto, tá? A linguagem, que é o jeito que se escreve, costuma ser leve, simples, tá? Marcada por coloquialidade, que é a linguagem do dia a dia. E não raro, cada cronista tem o seu estilo próprio no uso das palavras. Então, assim, gente, vocês podem colocar palavras do uso do cotidiano, tá? Não é nada muito formal, ok? Os termos comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano possa ser escrito em forma de crônica, tá, gente? Então, assim, qualquer coisa que seja do nosso cotidiano urbano da cidade pode ser uma crônica, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos exemplos de crônica do Carlos Drummond de Andrade, um grande escritor da nossa literatura, tá? E essa crônica se chama Ciel. Eu vou ler para vocês. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida. Entrou e ofereceu seus serviços ao diretor, que era sozinho todo o pessoal da redação.
O homem olhou, cético, e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí na velha Belo Horizonte dos anos 20 um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer, cometia. Pois chegou o momento deste conto mais rabiscador de letras pendurar as suas chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um Sião. Adeus, sem melancolia mais oportuno. Tá? Então, olha só, ele conta, né, como esse cronista começou a escrever muito jovem, né, só que ele parou de escrever em algum momento, né, pois ele deixou de conseguir, né, chegou-se à idade, tá? Então, a partir disso, nós teremos a produção de crônica. Produz uma crônica baseada na quarentena, tá? E aí, como será que nós vamos produzir esta crônica? Agora que nós já vimos as características, nós vamos produzir, certo? Esta produção vai ser sobre a nossa quarentena. Vocês viram que o gênero crônica é algo do dia a dia, né? E que o cronista ele tem total liberdade para escolher as suas palavras, tá? Então vocês terão total liberdade para escolher as palavras de vocês. Só que não ia ser tão fácil assim, né? Nós teremos que utilizar, né, essa crônica para duas matérias. Uma para a língua portuguesa, que é para a gente lembrar, né, sobre a nossa crônica que nós já vimos e dar continuidade ao nosso conteúdo. E também essa crônica eu vou anexar para a gente colocar no nosso projeto. Por quê? Pensa só. A crônica, ela é coisas que ela descreve coisas que aconteceram no nosso dia a dia. Ela é algo urbano, tá? Pensem que a crônica é da cidade. As coisas que acontecem no dia a dia da cidade e que você está inserido, tá? Em que você vive. Então, assim, pensa que nós estamos em uma quarentena. O que está acontecendo ao nosso redor? E que eu estou vivendo junto com aquilo que está acontecendo, tá, gente? Então, a crônica, ela mostra pra gente, ela nos conta a atividade do dia a dia, tá? Nessa crônica aí do Drummond, ele fala sobre o escritor, de quando ele conseguiu o seu emprego, e aí, ao final da crônica, ele mostra que Sião faleceu. Ele não coloca diretamente sobre a morte do Sião, tá? Mas ele coloca de uma maneira um pouco poética, porque é Carlos Drummond de Andrade, tá? Um grande poeta, a literatura dele é maravilhosa, ele contribuiu maravilhosamente para compor, né, a nossa literatura brasileira. Então, ele é um grande escritor. Só que eu quero que vocês sejam esses grandes escritores, né? Quem sabe lá na frente vocês poderão ter esta crônica e mostrar para os seus filhos, para os seus netos, e falar: olha, eu escrevi uma crônica durante a pandemia, tá bom, gente? Então, se atentem às características, tá? E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir escrever. Como eu falei, vocês podem até colocar palavras que vocês denominaram aquele certo momento, tá? Então, vocês vão ter liberdade. Porém, gente, cuidado, muito cuidado. Parágrafo, letra maiúscula, título, tá? Título criativo, vamos pensar. Ah, mas é da quarentena, eu vou colocar título quarentena. Gente, vamos pensar em títulos criativos. Eu sei que vocês conseguem, tá? Eu sei que vocês têm imaginação. Não se esqueçam de vírgula,
ponto final. Terminou a ideia no primeiro parágrafo, parta para o segundo parágrafo, tá? Com o parágrafo bonitinho, tá bom, gente? Eu quero capricho. Quero que vocês caprichem nisso. Ah, quantas linhas? Gente, não sei, tá? É uma crônica da quarentena de vocês e pensem que isso é uma atividade que vai ser um componente da nossa mostra cultural, tá? Que de alguma forma ela vai acontecer, nem que for virtual, tá bom, gente? Então, assim, a nossa mostra cultural vai acontecer, isso vai ser um componente de língua portuguesa e um componente do nosso projeto da Colcha de Retalhos, que são as lembranças da nossa vida, tá bom, gente? Então, por favor, tá? Capriche. Ótimo fim de semana. Beijos, beijos, beijos. Estou morrendo de saudades de vocês, tá? Ó, grava um vídeo pra mim aí e manda. Falando oi, tá? Porque essa semana a gente não teve, né, a nossa aula online por conta dessa correria que aconteceu. E então a gente vai ver se marca a semana que vem a nossa aula online, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até.